Abra a tua Bíblia, por favor, irmão, em João capítulo 5. Tem essa porção aqui do capítulo 5 de João, é um dos milagres que João registrou, é um dos milagres. O Evangelho de João é conhecido como o livro dos 7 milagres, e esse milagre não é registrado nos outros evangelhos, e tem algumas curiosidades que a gente só vê aqui, nesse capítulo, nesse episódio, de Jesus curando um paralítico no tanque de Betesda, que você não encontra nos outros. Então, a gente vai tentar entender esse momento aqui, e esse milagre, e extrair daqui algumas lições para abençoar a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Ok? Tudo bem, gente? Ok? Tem segredo, sempre. Quando eu reparto com você um mapa, quando eu reparto com você uma imagem, quando eu reparto com você alguma coisa relacionada a Israel hoje, ou a um desenho, alguma coisa que mostra como poderia ser um local, uma reunião, um prédio, a minha intenção é ajudar você a entender a palavra de Deus e contemplar o texto sagrado, contemplar os conhecimentos em 3D, né? Isso ajuda muito a gente entender as coisas e aprofundar também no significado delas, né? E é o que eu vou fazer um pouco agora também, compartilhando com você algumas imagens. Então, o contexto aqui, antes da gente mostrar algumas imagens para você, fique atento no contexto que eu vou compartilhar, simples, mas para a gente ir entrando no texto, depois a gente extrai dele princípios, coisas que eu espero, de fato, abençoe você, abençoe tua fé, e tenha uma compreensão um pouquinho mais aguçada da própria pessoa de Jesus, do amor de Jesus, da graça que está sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Para carregar você de força, de fé e de tudo que você precisa. Qual é o contexto? Primeiro, é difícil estabelecer um período, um contexto histórico aqui, porque João não tem cronologia no seu evangelho, e como esse episódio não está registrado nos outros evangelhos, a gente não sabe dizer se esse momento de Jesus em Jerusalém diz respeito ao primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano do seu ministério. Mas é uma das festas solenes que Jesus e os seus discípulos estão em Jerusalém. Embora Jesus tivesse iniciado o seu ministério lá na região da Galileia, no norte de Israel, e a maior parte do seu ministério ele cumpriu lá na região da Galileia, ele vinha para Jerusalém, como todo judeu, pelo menos 3 vezes ao ano, para participar das 3 festas solenes, que eram 7, né? Então, mas vamos pensar assim: a primeira festa solene, a Páscoa; a segunda festa solene, 50 dias depois, o Pentecostes; e a terceira festa solene era o Tabernáculos. Na verdade, associado à Páscoa, tinha também a festa dos Asmos e da Primícia, então são 3, e o Pentecostes depois de 50 dias, e associado à terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, também você associava a festa das trombetas e o dia do perdão. Então, na ordem, Páscoa, Asmos e Primícias, tudo em 8 dias, depois Pentecostes, 50 dias, depois de uns 4 meses pelo menos, iniciava a festa das trombetas, a festa do dia do perdão e os tabernáculos, né? Então, essas são as 7 festas solenes. Então, todo judeu vinha para Jerusalém. Como Jesus era um bom judeu, então ele vinha para Jerusalém também todo ano. No final dos evangelhos, você encontra os evangelistas focando no ministério de Jesus em Jerusalém. Então, antes da cruz, você encontra uma narrativa dentro de uma certa cronologia, falando do que Jesus fez em Jerusalém,
ou a caminho de Jerusalém, e depois os últimos dias ali em Jerusalém, no seu terceiro ano, 3 anos e meio mais ou menos, de ministério em Jerusalém, até que foi para a cruz. Então, Jesus vinha nessa frequência para Jerusalém. Como a gente não sabe dizer qual ano estava, mas nem saber dizer exatamente qual festa que Jesus estava celebrando, mas há uma possibilidade que fosse uma das festas de Páscoa, ou no primeiro, no segundo ano, ou no primeiro, no segundo, ou no terceiro ano de ministério do Senhor Jesus, ok? Então, eu falei e também não falei nada, porque não dá para ter certeza, né, do ano certo e nem da festa que Jesus veio celebrar. O fato é que ele veio celebrar uma festa, que ele estava lá, ele estava em Jerusalém, e possivelmente numa festa de Páscoa ali em Jerusalém. Muito bem. Nesses dias de celebração, nesses dias de festa, o que era comum dos judeus, eles se aproximavam do templo de Jerusalém, vindo de todas as partes lá, se aproximavam do templo, e antes de entrar para fazer os seus sacrifícios, eles se purificavam em tanques no entorno do templo. Ou eles se purificavam no tanque de Siloé, que ficava ao sul, ali bem ao sul da cidade de Davi, a uns 500 metros mais ou menos da muralha antiga, para o sul, ficava o tanque de Siloé. Ali as pessoas passavam pelo tanque, faziam uma purificação ritual, para depois seguir andando e entrar no templo e fazer os seus sacrifícios. Existia um outro tanque que ficava ao norte, que era o tanque de Betesda. E esse episódio, no capítulo 5 de João, aqui, acontece no tanque de Betesda, que ficava ao norte. Existiam outros tanques também a oeste da cidade, onde as pessoas também usavam para se purificar, mas geralmente essa purificação ritual acontecia ou no tanque de Siloé ou no tanque de Betesda. Então o povo chegava. A entrada principal do templo era a parte sul, ficava na parte sul com os portões de Hulda, é uma profetisa do Antigo Testamento. Tinha 2 portões gigantescos e uma escadaria muito interessante, grande, e as pessoas chegavam às multidões e acessavam a escadaria e acessavam o templo. Provavelmente, quando vinham em procissão, lembra dos salmos, dos degraus, né, que a gente encontra em Salmos, do 120 até o 134, esses salmos eram cantados nas procissões, enquanto o povo saía em procissão das suas cidades em direção a Jerusalém, vinham cantando esses salmos dos degraus, e quando chegavam em Jerusalém, possivelmente cantavam à medida que subiam os degraus da escadaria, entrando no templo, lembrando da bondade de Deus, lembrando da misericórdia de Deus, lembrando das bênçãos que Ele tem derramado sobre o seu povo, lembrando que Ele é o Senhor dos senhores, lembrando que Ele nos livra da malignidade, nos livra, nos perdoa os pecados. O povo ia cantando, ia se aproximando do local de sacrifício. Então, eles se aproximavam para entregar um culto, para entregar um animal em oferta de sacrifício, que representava sempre o ofertante. É bem interessante lembrar disso, né? Toda oferta representa o ofertante. Então, a ovelha, quando entregue, representava o ofertante. O boi, se entregue, representava o ofertante. Uma pomba, uma simples pomba, quando entregue para um sacrifício, com uma expressão cultica, representava o ofertante. E assim eles iam cheios de alegria, mas cantando a sua fé, cantando as suas crenças, cantando doutrina, cantando as profecias. E eles iam se aproximando do Senhor, declarando as verdades bíblicas a respeito da redenção, a respeito da salvação, a respeito da obra que Deus tem realizado em todos nós. E todos eles se movimentavam na direção da reunião pública, onde o povo estaria ali cultuando, fazendo as suas ofertas e cultuando ao Senhor. Então eles vinham com expectativas, amém?
Amém? Eles se reuniam com expectativas, com o coração voltado à entrega, com o coração cheio de gratidão, cheio de fé também. E mesmo que estivesse passando por lutas, eles iam na direção do Senhor cantando as promessas, cantando as profecias, cantando as verdades sobre Deus, que Ele é maior do que nós, a sua graça é maior do que o nosso pecado, as suas misericórdias são maiores do que as nossas falhas, as nossas limitações, as suas promessas são maiores do que nós, e a sua graça, não por merecimento, mas por sua graça, todas as promessas podem recair sobre nós, sobre aquele que crê, sobre aquele que confia no Senhor, e eles cantavam essas coisas, amém? Amém? Nesse momento, vale lembrar, da nossa vida, do nosso cristianismo, de como nós vivenciamos o nosso cristianismo no nosso dia a dia, independente se o dia está dando tudo certo, ou se o dia está dando tudo errado, tudo ruim, não importa, você precisa ir à presença de Deus, e mesmo que você tenha o coração carregado de necessidades e coisas para lamuriar na presença de Deus, e às vezes tem dia que a gente tem muito mais coisa para chorar na presença de Deus do que outra coisa, mas é muito importante lembrar das promessas que Ele fez sobre todos nós, e das verdades bíblicas relacionadas a nós. Aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então eu posso me aproximar de Deus com essa fé. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, embora a gente saiba da nossa necessidade, eu posso me aproximar de Deus, crendo que Ele é galardoador. Há prazer em Deus em galardoar, há prazer em Deus em abençoar, há prazer em Deus em entregar coisas para nós, os seus filhos. Amém, queridos? Aí você vai para Hebreus capítulo 4 também, que fala que nós podemos nos achegar ao trono de Deus por causa do sangue de Jesus, e vamos encontrar lá um trono de graça e um trono de misericórdia, não de julgamento, um trono de graça e um trono de misericórdia. Mesmo que meu dia esteja mal, muito mal, e eu vou até a presença de Deus, eu vou lembrando, eu posso encontrar grande misericórdia e grande graça na presença do Senhor. Amém? Você lembra dessas coisas, essas coisas vão moldando o nosso coração, moldando a nossa fé, moldando a nossa relação com o Senhor. Amém? E era isso que o povo fazia quando cantava as profecias, cantava a obra da redenção, indo na direção do culto, na direção do templo, e assim eles se movimentavam. Então a proposta, já nessa introdução, dentro desse contexto todo, para cada um de nós já há uma lição. Como você se movimenta na sua vida, como você se movimenta na sua espiritualidade, como você se movimenta na oração, como você se movimenta no teu cristianismo. Acrescenta mais louvor no teu cristianismo, acrescenta mais oração, acrescenta mais lembrança de promessas, acrescenta mais palavras, entendimento de quem é Deus para você, que o poder dele está disponível a você, que há cura no Senhor, nós encontramos graça e misericórdia no Senhor, amém? Amém? Todos os dias, mesmo no dia mau. Vamos pensar que deu tudo errado naquele dia, você finaliza o dia e vai conversar com o Senhor. Pai, obrigado, porque mesmo que hoje tenha sido um dia mau, eu quero me lembrar de algumas coisas. Eu tenho perdão quando eu acesso ao Senhor, eu busco ao Senhor. O sangue de Jesus está sobre nós. Eu já sou um herdeiro, já sou mais do que vencedor. Às vezes a gente tem que lutar, mas a gente luta na certeza de que somos mais do que vencedores. Amém? E eu lembro de outras coisas. Aquilo que não está bem é só passageiro, vai mudar, tudo passa. Amém, queridos? Tudo passa, esse dia mal vai passar, essa doença vai passar, oh Deus, essa tristeza vai passar, essa sensação de não saber o que fazer vai passar, o Senhor vai dar sabedoria. Eu lembro disso, amém? Eu lembro disso, a gente lembra disso, e a gente se recarrega de fé lembrando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança.
nos dá esperança. A gente fica se retroalimentando ou reabastecendo a nossa fé, lembrando da palavra de Deus sobre todos nós. Amém? Assim que o povo se movimentava, ia para o culto com essa sensação, com essa mentalidade. Assim eles se aproximavam. Muito bem. Mas antes, eles se purificavam. Eles passavam, como eu disse, Siloé e Betesda, e assim eles entravam. Então o povo ia se aglutinando lá, e eles passavam principalmente, como eu disse, pelos portões sul, que são os portões de Uda. A grande multidão subia por esses portões. Alguns sacerdotes, não toda vez, mas o portão dourado que ficava a leste, voltado para o Monte das Oliveiras, ali não era muito acessado aquele portão. Geralmente quem acessava aquele portão eram os sacerdotes, e só quem tinha patente para acessar aquele portão. Mas a galera, inclusive os fariseus, os saduceus, os escribas, as pessoas acessavam o templo principalmente pelos grandes portões, os portões que davam destaque, onde as pessoas seriam assim vistas, né? Já entravam purificados ali. Alguns portões eles geralmente não usavam. As pessoas, assim, os fariseus, aqueles que tinham um pouco mais de status, eles não usavam alguns portões. Por exemplo, não usavam os portões da área norte, que era o portão das ovelhas, na área norte. Você sabe que toda a cidade de Jerusalém, ela tem 11 portões, alguns acrescentam um 12º ali, então 12 grandes portas, é um estudo que a gente pode fazer um outro dia, 12 grandes portas em toda a cidade, e as portas têm os significados proféticos, têm lições em cada uma das portas. E as portas falam de decisões, a nossa vida é feita de escolhas. As portas que nós acessamos, nós entramos por nossas escolhas, a gente experimenta as consequências das nossas escolhas. Você não pode se livrar das consequências das suas escolhas. Então, as portas de Jerusalém, como Jerusalém representando a nossa vida, representando o povo, representando a gente mesmo, elas representam as nossas escolhas. E você não se safa das consequências dessas escolhas. Então, você tem que se posicionar nesse negócio aí. Agora, as portas do norte, que era a porta das ovelhas, era uma porta suja, tinha muitos animais, era conhecida a porta do gado. Então, ou você entrava com uma ovelha ali para o sacrifício, ou entrava com gado, não era lá uma porta muito pequena, também não era muito grande, mas era suja, porque os animais, em geral, eles entravam por ali, né? A não ser quem chegava antes, não trazia animal nenhum, e comprava os animais nas lojas, no comércio que tinha, no templo, pagava, pegava um animal já em condição de sacrificar, e ele já subia com o animal, teoricamente, purificado, para entregar para o sacerdote e fazer o sacrifício. Quando as pessoas traziam o seu rebanho, traziam os animais para o sacrifício, eles passavam, geralmente pelo norte, porque o tanque de Betesda era gigantesco, 2 enormes pavimentos, tem 5 pavimentos, o texto diz, mas 2 complexos, o tanque norte e o tanque sul, um do lado do outro, com 5 pavimentos, gigantesco, e assim as pessoas usavam as águas do tanque de Betesda para limpar os animais, para purificá-los, para que então pudesse entrar pela porta das ovelhas ou da porta do gado, para entregar para os sacerdotes para fazer o seu sacrifício. Vocês estão comigo? Tudo bem? Ok? Eu estou passeando em Jerusalém, na minha cabeça eu estou passeando, né? Eu preciso que você vá comigo, né? Então, é isso que está acontecendo. O povo geralmente entra. Agora, como eu disse, a parte norte, lá no tanque de Betesda, embora seja o maior tanque, pouca gente entrava porque era também, por causa dos animais, uma parte bem suja, bem suja. Nenhum fariseu ia se importar em acessar o templo pela porta das ovelhas, por causa dessa sujeira, era impuro e tudo mais, e embora elas entrassem purificadas ou lavadas, era pouco possível. Quem tivesse status, né, ou fariseu, ou saduceu, ou escriba, ou qualquer um que tivesse um status maior, fosse rico e tal, não acessava o templo pela porta das ovelhas,
por conta dessa condição. Deixa eu mostrar para você algumas imagens, para você então fazer em 3D tudo isso que eu estou te falando. Primeira imagem. Evidentemente é um desenho, né? Dá uma ideia para nós o que seria o tanque de Betesda. Essa construção aí são dois gigantes pavimentos, né? 5 pavimentos ao todo, né? Dentro deles tinham outros pavimentos em níveis diferentes e tudo mais. Então é gigantesco. Dá uma olhada do lado esquerdo, o tamanho da muralha. E atrás dela, nessa direção, tem as Torres Antônia, que era um grande palácio, né, onde morava Pilatos. Ele morava aí nesse Pilatos. Muitas vezes, embora Herodes tivesse um outro palácio, mas acima, né, nessa direção, mais para trás da cidade, muitas vezes ele também se hospedava para fazer reunião ali com Pilatos e os governantes da região e tudo mais. Então, olha como é grande esse tanque de Betesda, enorme. E você dá uma olhadinha aqui, saindo pelo tanque de Betesda, você, do lado esquerdo, você vai notar um caminho, ok? Então, o pessoal lavava os animais para o sacrifício ali, eles mesmos se purificavam em algum pavimento do tanque de Betesda, depois ele pegava o seu animal, ia na direção da muralha ali, e no final daquele caminhozinho, uma portinha que dava para entrar ele com o seu animal, para depois entregar na mão dos sacerdotes. Uma outra foto, dá uma ideia, outra ideia também, um outro desenho, né? Mais ou menos assim, no primeiro século lá, aquele caminhozinho, um caminho ia para as Torres Antônia, e outro caminhozinho ia para a muralha, e acessava-se o templo passando por uma pequena porta, que era a Porta das Ovelhas, ok? A Porta das Ovelhas ficava aí nessa região. Essa é a região norte do templo, ok? Outra foto. Mais ou menos o que poderia ser alguns dos pavimentos do tanque de Betesda, né? Alguns andares e muita água provavelmente de chuva. Eles tinham um sistema de coleta de água de chuva para encher os pavimentos todos do tanque de Betesda. Talvez também tivesse uma fonte ali que abastecia o tanque de Betesda. Vamos lá, uma outra foto, uma outra imagem. Aí são as ruínas do tanque de Betesda hoje. Quando estivemos lá, não foi eu que tirei essa foto, mas eu achei legal essa imagem. Eu tirei algumas fotos bem parecidas com essa aí, mas é isso. Dá para ter uma ideia da grandeza do local. Tem a altura do prédio todo, era alguma coisa em torno de uns 15 metros, talvez do tamanho de um prédio de 3, 4 andares hoje. Era o tamanho das 2 seções do tanque de Betesda, bem profundo mesmo. Ali, até a parte mais profunda, isso porque não foi totalmente escavado, tem em torno de 13 metros ali. Então, o tanque de Betesda era de fato gigantesco. Uma outra foto. Aí um mapa, só para você se localizar, um mapa da Jerusalém moderna, ok? Mais ou menos assim. Aqui, o templo, mais ou menos do lado direito aqui, e em cima tem ali o tanque de Betesda. Está vendo 2 partes menores em azul, que é o pequeno tanque, só para ter uma ideia. A região norte, né? Então, norte e sul, o tanque de Siloé ficava por aqui assim, nessa região aqui, né? E lá ao norte, o tanque de Betesda. Pode virar a foto. Essa foto é no tempo de Jerusalém. Aí dá para ter uma ideia um pouquinho melhor. Aqueles 2 traços ali em cima, bem próximo do tanque de Betesda, é a Porta das Ovelhas, por onde entravam os animais do sacrifício. E uma outra foto, um pouco mais aproximada, para você ter uma ideia. E o templo embaixo, né, as Torres Antônia, aquelas 4 colunas ali, do lado direito das Torres Antônia, o tanque de Betesda, e aquele acesso é a Porta das Ovelhas, ok? Muito bem, uma outra foto. Deixa por aí, por enquanto. Vamos ler o texto? Vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui.
a partir do primeiro verso de João 5, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Ok, gente? Além dos animais, era esse tipo de povo que ficava ali meio estacionado lá em alguns dos pavilhões do tanque de Betesda. Certo? Esse é o quadro, tenta imaginar isso. No verso 4, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Amém? Senhor, abençoa a gente, o nosso entendimento, e abre o nosso coração também para os detalhes que estão embutidos aqui nesse texto, para que sejamos todos ministrados pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O povo está chegando. Vamos repassar alguma coisa. O povo está chegando de tudo quanto é lugar, era festa solene. Eles iam para as fontes. E o povo entrava principalmente pelo portão do sul, portões de Uda. Os sacerdotes, quem tinham status, entravam por ali. Jesus podia ter entrado por ali também. Não haveria problema nenhum dele ter entrado por ali. Levando em conta quem Jesus era, ele poderia até tentar acessar o templo pelo portão dourado. Não seria muito comum isso. Mas ele tentaria acessar por ali também. E acessar o templo e tudo mais. Com ele e até os seus discípulos. No entanto, ele não deu conta de entrar no templo por esse lugar. Ele prefere dar uma outra volta. Ele percorre toda a extensão do templo, que daria talvez em torno de uns 600 metros, alguma coisa assim. Ele sai da parte sul, ele percorre toda a extensão, por fora provavelmente, dá uma volta bem grande, e ele acessa ao tanque de Betesda. E provavelmente ele tenha também acessado ao templo pelo portão das ovelhas. E
ele vai direto para o tanque de Betesda. Os líderes religiosos, eles entravam limpinho para o templo, iam fazer os seus rituais, os seus cultos, e iam cumprir as suas espiritualidades ali e tal. Mas Jesus, ele vai no meio dos cegos, no meio dos coxos, no meio dos aleijados, no meio dos paralíticos. Ele se envolve ali com essa galera que estava ali estacionada no tanque de Betesda. E ele corre o risco de estar num ambiente também sujo por conta dos animais que ali estavam. Não importa, Jesus ele escolhe acessar as nossas pobrezas, ele escolhe acessar os nossos lugares mais pobres, os nossos lugares mais imundos da nossa alma. Ele prefere acessar esses lugares. Não importa para Jesus a aparência, não importa para Jesus uma patente, não importa para Jesus nada disso, porque ele veio salvar o perdido, ele veio curar o enfermo. Jesus não dá conta dessas coisas todas, ele vai aonde tem necessitado, e ele acessa esse lugar, e ele se mistura ali no tanque de Betesda. Entenda, as pessoas estavam doentes ali, nem todas conseguiam se banhar, nem conseguiam de fato se banhar naquelas águas. Não era todos os pavimentos ou em todas as águas que eles poderiam se banhar, porque contaminariam as águas, e aquelas águas não poderiam ser mais águas de purificação ritual. Então, não era em qualquer lugar, não era em todos os lugares dos pavimentos que esses aleijados ficavam. Era em algum lugar, e provavelmente nesse lugar, no grande complexo do tanque de Betesda, estavam esse povo que era doente, o povo que cheirava mal, o povo que cheirava mal por causa da sua doença, cheirava mal porque, embora no tanque, não se lavava frequentemente. E eles estavam ali, eram mendigos, eram miseráveis, eram gente que tinha sido deserdado por conta da enfermidade, eram impuros. E era um lugar de muita sujeira, de muito mau cheiro, era de muita pobreza, era esse lugar, mas é nesse lugar que Jesus resolve entrar. Ele não quis entrar pela porta formosa, ele não quis entrar pelos portões de Uda, ele quis se aproximar aonde tinha miséria, onde tinha mau cheiro. E assim ele acessa esse homem. Ele entra, provavelmente passando por entre as pessoas, e vai circulando ali dentro do tanque de Betesda, e ele encontra esse homem, porque Jesus entrou no tanque de Betesda para encontrar aquele homem, não outro, aquele homem. Aquele homem que tinha 38 anos estava ali. E Jesus, ele estava, se ele tivesse no terceiro ano, talvez estivesse perto dos 33 anos. Esse homem estava ali há 38 anos. Muito mais tempo do que de vida como encarnado Jesus tinha, né? Idade, aqui. E ele estava ali, desde esse tempo. E Jesus entrou para procurar esse homem. Tinha muito enfermo pelo caminho, mas ele acessa a esse homem e começa um diálogo com ele. E assim que Jesus fala com ele, como nós muitas vezes fazemos, ele acaba dando uma série de desculpas, né? Porque ele fixou a sua cura no movimento sobrenatural dos anjos que aconteciam no mover das águas ali, em algum dia, em algum momento, naquela fonte, nesse tanque de Betesda. Tudo bem. E ele começa a dar as explicações de por que ele estava doente, de por que ele estava ali e tudo mais. E Jesus segue o diálogo com ele, não dá muita atenção para ele e libera uma palavra de cura e restauração. O fato é que João destaca que esse homem estava há 38 anos ali. Não dá para saber se era o mais antigo ali na fonte. Acredito até que fosse. Mas, como esse texto, ele traz lições, não apenas de um episódio em que Jesus cura um paralítico, mas ele traz lições espirituais. Amém? Estão comigo, gente? A gente lembra, por exemplo, de um texto
que está em Deuteronômio capítulo 2, verso 14, que diz assim: o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Curioso que Deuteronômio foi escrito já no final do deserto, e nesse texto, eles quase há 40 anos, eles completaram 40 anos, mas nesse texto de Deuteronômio, eles completaram uma determinada fase do percurso do deserto em 38 anos. Por que Israel estava no deserto? Porque eles se desorientaram, porque eles perderam a fé. Eles não creram na palavra de Deus. E assim eles se desorientaram. Eles estavam perdidos no deserto, estavam enfraquecidos também no deserto, estavam correndo perigo no deserto. E se Deus não intervisse, com certeza eles teriam todos sido consumidos no deserto, se não por os inimigos, mas pela dificuldade do próprio deserto. Não fosse o maná, não fosse as águas que Deus fez jorrar algumas vezes para matar a sede do povo, não fosse essas intervenções, o povo de fato teria morrido. Ou seja, um povo que estava desorientado, estava enfraquecido, estava carente, mas Deus estava, de alguma forma, reorientando o povo, seguindo numa direção. Mas uma geração toda precisou morrer, para só a nova geração assumir as promessas do Senhor. De alguma maneira, é possível que esse aleijado, esse paralítico do tanque de Betesda, representasse Israel. Estão comigo? Representasse Israel. Israel estava desorientado. Israel não cria mais no Messias, ou cria num Messias diferente, cria como ele queria crer, não no Messias de Deus, porque se eles tivessem fidelidade às promessas e tudo aquilo que Deus tinha falado, eles teriam reconhecido Jesus como Messias, mas não o fizeram. E assim, Israel era um povo desorientado. Os doentes estavam desorientados. Estavam diante do Messias e não o reconheciam. Estavam diante da cura e não usufruíam da cura. Estavam diante do poder libertador do Filho de Deus e não usufruíam da libertação. Estavam diante da salvação e não acessavam pela fé a salvação. Estavam bem próximos do poder de Deus. Estavam bem próximos do Filho de Deus encarnado, mas não acessavam o Filho de Deus, porque eles estavam desorientados por conta da sua incredulidade, por conta das suas idolatrias e por conta dos seus religiosismos, né? Das suas religiosidades, ou seja, crendo que a religião, ou os ritos, ou o cumprimento de ritos, que lhes fariam usufruir da redenção, da salvação, do perdão de Deus e tudo mais. E não era nada disso. A salvação estava ali presente, mas não conseguiam acessar. Esse era o perfil de Israel, de 2000 anos atrás. Estavam próximos de Jesus e não conseguiam enxergá-lo como o libertador, como aquele que cura a nossa vida. Então, esse paralítico, ele é uma figura de Israel. Mas, como a palavra de Deus não perde a viagem, talvez esse paralítico, de alguma forma, represente a nossa própria sociedade também. A gente está no lugar certo, está diante do Senhor Jesus, e crendo que a salvação virá de uma outra forma. A gente está no lugar certo, esperando uma intervenção de Deus, dizendo para Deus como é que eu quero ser curado. Estão comigo? A gente está bem próximo da salvação, bem próximo do poder de Deus, mas a gente fica dando desculpa para Deus do porquê a gente está doente, do porquê eu não consigo me levantar, do porquê eu continuo na minha fraqueza, do porquê eu fico praticando minha autossabotagem, eu fico justificando as minhas fraquezas e justificando
o meu insucesso, justificando por que eu ajo assim, por que eu vivo assim, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, por que eu não consigo desprender, por que eu não consigo avançar, por que eu não consigo romper com as limitações do nosso próprio coração, por que eu não consigo romper com a oração, por que eu não consigo romper com uma disciplina de leitura e estudo da palavra de Deus, por que eu não consigo romper com uma disciplina espiritual equilibrada dentro da minha casa, por que eu não consigo romper e eu fico fazendo a manutenção das nossas próprias enfermidades, a manutenção das nossas esquisitices, a manutenção da nossa própria religiosidade, que ela mais nos escraviza do que nos liberta. Um povo que confia num comportamento igrejal, num comportamento religioso, né, numa conduta semanal, a igreja, mas tem pouca intimidade com o Senhor. E quando Jesus está perto, fazendo alguma obra, não se consegue perceber. Há uma cegueira, há uma falta de sensibilidade. A nossa sociedade está assim. Amém, gente? A nossa sociedade está assim. Está tentando viver uma espiritualidade à custa de ritos, né? Mas a questão é se nós estamos assim. A questão é se a igreja de hoje está assim. Se a igreja de hoje, ou se nós como cristãos, ainda nos sentimos aleijados. A questão é se nós cristãos, tudo bem, gente? É uma palavra de reflexão para todos nós. Amém, queridos? A questão é se nós, como cristãos, e na nossa espiritualidade, e no nosso cristianismo, nós nos sentimos aleijados, inválidos quanto a aprofundamento da nossa vida com Deus, inválidos com relação à plenitude do Espírito Santo, inválidos com relação à nossa prática de oração. Hoje na integração, né, a Simone bem sugeriu a possibilidade de fazermos um estudo sobre oração, né? E eu falei para ela que estava registrado, e agora publicamente, agora já era, né? Tem que fazer alguma coisa, né? De repente, fazer uma série ou um curso, às terças-feiras, quando reiniciar o nosso Ina College, né? Sobre oração, para a gente aprender a fluir na oração. De repente, a gente se sente inválido com relação aos nossos momentos de intimidade com o Senhor. Inválidos porque a gente não consegue fluir. E o mover do Espírito, unções, o Pentecostes, o poder do Espírito fluindo em nós, a audição espiritual. De repente, na nossa vida e na nossa espiritualidade, a gente está diante da possibilidade da graça, da possibilidade da misericórdia, porque Betesda significa a casa da misericórdia. Bet, de Betesda, é casa, e a outra palavrinha, em hebraico, significa ou graça ou misericórdia. A gente está na casa da misericórdia, mas inválido, paralítico, paralisado, com a nossa própria espiritualidade paralisada, de repente o nosso cristianismo paralisado. E a gente está nessa condição dando explicações. Por que eu não fluo? Por que não cresço? Por que não amadureço no meu cristianismo? Porque o meu tempo de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor é tão econômico, tão econômico, tão econômico. E a gente, como o paralítico, a gente é bom em dar desculpa. Tudo bem, gente? Reflexão. Amém? Só estou pensando. E convidando você a pensar também. Como eu estou pensando o meu cristianismo, eu estou convidando você a pensar o nosso cristianismo. Nós pensarmos o nosso cristianismo. Mas Jesus está ali. Por que você não ora mais? Sabe o que é? A gente dá as nossas explicações. Por que você não rompe? Por que você não faz o que você tem que fazer? Por que fica procrastinando? Por que não assume algumas disciplinas? Por que a gente sempre consegue dar as nossas explicações? Mas, quero saltar dessa descrição toda. Cada um sabe se sente
enfraquecido, inválido ou incapaz de saltar na sua vida espiritual, cada um sabe a condição que está. E eu sei da minha também. Agora, o que eu vejo esse texto me dizer, o que eu ouço esse texto me dizer, que Jesus, Ele vai onde a gente está. Ele alcança onde nós estamos. Não importa se eu estou estacionado em algum ponto da minha maturidade cristã, Ele me alcança lá. Se eu estou estacionado em algum ponto da minha maturidade emocional e eu estou enroscado diante de algumas enfermidades emocionais, Jesus me alcança lá. E se eu estou enroscado diante de um mundo cheio de explicações, uma vida cheia de explicações que a gente sabe dar para pastor, para líder, para pai, para mãe, para chefe, para diretor, ou para Deus, fica explicando por que isso, por que aquilo, cada um sabe, mas o fato é que diante desse mundo de explicações, Jesus não está a fim de ouvir as nossas explicações. Ele pode simplesmente liberar uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda. Sai da onde você está aí, filhão. Se movimenta aí, não fica nessa não. Não para de dar desculpa, porque não vai fazer a menor diferença, né? Não é um anjo que está aqui falando com você, é a própria libertação que está aqui falando com você. É aquele que é a palavra encarnada que está falando com você. Ele libera uma palavra, Ele nos tira do alejume. Mas Ele pergunta primeiro, né? O fato é que Ele tinha que se posicionar. Outra coisa, lá no verso mais para frente, Ele, quando se encontra com o aleijado, ex-aleijado, né? Ex-paralítico lá no templo, bom que ele estava no templo, mas Jesus alerta: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Possivelmente esse texto está dizendo que esse homem ficou paralítico por causa de pecados. Os pecados paralisam. Os pecados nos aleijam. Os pecados nos cegam. Amém, gente? Eles enfermam a nossa mente. Os pecados enfermam o nosso coração. O pecado enferma a nossa mentalidade. O pecado enferma nossas mãos, a gente perde a capacidade de realizar. O pecado enferma os nossos pés, a gente perde a capacidade de a gente se movimentar na vontade de Deus, e no nosso chamado e na nossa vocação. E a gente tem dificuldade de ouvir Deus. Os pecados. Quais os pecados que a gente precisa deixar o Senhor perdoar? Quais os pecados que a gente tem que abandonar da nossa vida? Para que coisa pior não nos aconteça. Não é uma água, não é um anjo, é o próprio Senhor Jesus. Levanta, filho, e anda. Pega o teu leito e se movimenta aí. Ah, mas no sábado não podia fazer esse tipo de trabalho, eu não estou nem aí para o sábado, eu é que sou o sábado. Eu é que sou o verdadeiro descanso. Eu que sou a verdadeira cura. Levanta da onde você está e se movimenta na minha direção. Mas abandona os pecados. Amém, gente? Amém. Parece que tem essa mensagem aqui, nessa relação toda, né? E ali com o aleijado ali, com o inválido e para com os demais. Eu penso também que, como eu me referi domingo passado, ou outro, não lembro, quando Jesus falou com esse inválido, Ele deve ter falado aos ouvidos, porque se Ele que é a palavra da vida, e Ele dissesse em voz alta: levanta, toma o teu leito e anda, vai umas 200 pessoas ao mesmo tempo levantar e andar, ia curar todo mundo. Quem ouvisse essa voz, ia ser curado. Mas só ele foi curado. Parece que Jesus estava dando uma mensagem, usando essa figura, e João, falando desse milagre, dando uma mensagem para Israel, mas dando uma mensagem para todo o povo de Deus, que estão desorientados nos desertos da vida, porque a hora que o Senhor falou: vai e invade a terra,
Ele falou assim, não, são maiores do que nós, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir. Tudo é mais forte e maior do que nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir fazer a célula crescer. Nós não vamos conseguir fazer a área de supervisão crescer. Nós não vamos conseguir fazer a escola. Nós não vamos conseguir melhorar. Nós não vamos conseguir esse projeto. Nós não vamos conseguir um projeto assinado lá. Nós não vamos conseguir. Isso aí não é coisa da gente, não. Isso aí é coisa dos israelitas que ficaram 40 anos no deserto. Então, amém, gente? Ok? Posso seguir? Dá para entender o que eu estou falando? Nós não vamos conseguir, tal. Ficou 40 anos no deserto. Nós somos o povo que levanta e anda. E a gente vai na direção da vontade de Deus. Eu não vou ficar dando desculpa. E dizendo, o desafio é maior do que a nossa capacidade. Eu não vou ter condições, ou habilidade, ou competência para fazer determinada coisa. Não vou conseguir superar essa limitação e essa luta. Essa guerra é grande demais para mim. Ei, nós podemos sim. Amém. Nós podemos tudo. A gente pode superar tudo. A gente pode se levantar sim, porque o Senhor é conosco. A gente pode confiar nas promessas de Deus sim, porque o Senhor é conosco. A gente pode contar com o impossível sim, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós podemos fazer coisas que só se faz, do tipo de coisa que você só faz, você vai fazer só se Deus intervir. Mas é esse tipo de coisa que é legal. É grande demais para você? Mas é esse tipo de coisa que é legal da gente se meter a fazer. Porque só vai dar certo se Deus fizer uma intervenção. É isso aí. É isso aí. Ousar, arriscar e saltar nessa estrada aí de fé e de obediência. Amém, gente? Aí, possivelmente, Jesus tenha acessado ao templo pela porta das ovelhas. E, não por coincidência, também no capítulo 10 de João, tem um momento que Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Lembra? Amém? Estão comigo, gente? Talvez Jesus tivesse, isso não está escrito no texto, mas eu posso imaginar isso. Talvez Jesus tivesse saído do tanque de Betesda e não voltou lá para o portão de Uda para poder entrar pela parte sul do templo. Possivelmente ele tenha acessado ao templo pelas portas das ovelhas. Mas existe uma tradição entre os rabinos, que diz que a porta das ovelhas era uma porta muito baixa, uma porta talvez de um metro de altura, onde passavam exatamente uma ovelha. Como hoje, lá em Jerusalém, tem um dos lugares onde diz que Jesus foi sepultado. Tem uma teoria, tem o jardim do túmulo, e tem o Gólgota, que fica no meio da cidade, né? A maioria acha que é no jardim do túmulo e não no Gólgota, mas tudo bem. Aí o Gólgota seria no outro lugar. Mas, o que acontece? Hoje, se você vai para Jerusalém e vai para essa segunda opção, de onde Jesus pudesse ter sido enterrado, ali, construir uma baita de uma igreja. E para você acessar a igreja, ali naquele lugar, esqueci o nome daquela igreja, para você acessar, você tem que entrar por uma única porta. Se entra por uma única porta, você sai. Mas a porta tem 1 metro de altura. O prédio é gigantesco, mas a porta tem 1 metro de altura. E qual é a ideia? Para você entrar naquele lugar, você precisa se inclinar. Você precisa se inclinar. Porque é um lugar de humildade. Você precisa aprender a se inclinar. Como uma ovelha. A ovelha é simples, ela é meio cega, mas também é obediente e sabe ouvir a voz do seu pastor. Ela é cheia de fraquezas, mas a grande virtude da ovelha é que quando o pastor fala, ela conhece a voz do seu pastor. E quando ele fala, ela vai. Ela segue o pastor. Ele não precisa dar algum comando, ele só começa a falar, ele começa a cantar, e as ovelhas vão seguindo o pastor. Talvez Jesus
para acessar o templo pela porta das ovelhas, tem entrado por esse lugar, ele mesmo se inclinando, o Senhor dos Senhores se inclinando, porque ele se humilhou, se esvaziou da sua glória. E é esse o lugar de Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é quem ele é. E talvez os seus discípulos tenham entrado com ele por essa porta também. Possibilidades, não está escrito no texto que isso aconteceu, mas é uma possibilidade. Talvez este ex-paralítico tivesse acessado também por essa porta. O fato é que, como ovelhas, nós precisamos aprender humildade. Precisamos depurar nossa audição espiritual e aprender a ouvir a voz do nosso Senhor, o nosso pastor. Quando Ele diz, levanta, toma o teu leite e anda, levanta e realiza, levanta e faz, creia que eu estou com você, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu sou a porta, mas a porta das ovelhas, para você acessar, você tinha que se inclinar. E Jesus fala, eu sou a porta. Lembra em Mateus, no Sermão da Montanha, que fala que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas apertado e estreito é o caminho para a salvação. Apertado e estreito. No Sermão da Montanha, Jesus fala disso. Porque andar com Jesus é um caminho estreito. É um caminho estreito, você tem que se inclinar, às vezes você tem que deixar a mochila, você tem que deixar tudo para trás, para poder seguir a Jesus. E enquanto mais anda com Jesus, mais você tem que se desvencilhar das coisas, para ir se libertando, para andar com Jesus livremente. Aonde a voz do Senhor te levar, você ir. Amém? E assim a gente segue a Jesus. Assim são os discípulos, assim são as ovelhas. Nós precisamos aprender como as ovelhas. Simplicidade, humildade, admissão das nossas fraquezas. Mas eu ouço a voz do meu pastor. E se ele falou, levanta e vai, eu levanto e vou. Amém, gente? Amém. É assim que acontece. Nesse contexto todo, o que podemos destacar para nós aqui? Eu não sei como você está lidando com a sua própria espiritualidade e com o cristianismo, o seu próprio cristianismo, mas eu quero convidar você a repensar. Jesus, Ele não se importa de andar com aqueles que têm patente, que têm status, e acessar a vida do povo pelas portas principais. Ele se mete onde nós estamos. Como você está? Onde você está? Jesus acessa você, a tua presença. Você está no lugar precisando de graça e precisando de misericórdia, mas pode ser que Jesus esteja passando e você está pensando e dando as soluções para Deus. Deus, me cura quando o anjo vier. Me cura, arruma alguém para me lançar nas águas quando as águas forem movimentadas pelo anjo. E a gente fica explicando para Deus o que Ele tem que fazer para a gente ter os nossos problemas resolvidos. Não sei como que você está, mas de repente é hora de você só ouvir a voz do Senhor Jesus. E você confiar, como uma boa ovelha, uma ovelha obediente, que só sabe ouvir a voz. Esse é o grande destaque. Jesus vai onde você está, não importa onde você esteja. Pode estar no meio de um quadro enfermo, ou pode estar no meio de uma situação suja, por conta de muitos gado e ovelha e tal. Não importa, não importa, não importa. Jesus acessa a tua vida, acessa teu coração, e Ele chega para resolver a questão. Ele chega. Por que Ele não curou os outros? Porque, amados, uma hora ou outra todo mundo vai morrer. A grande obra de Deus é a salvação. E o restabelecimento da nossa condição diante de Deus para o cumprimento da missão.
uma hora ou outra, a gente vai enfraquecer com a idade. Então, a grande questão não é Jesus curar todas as pessoas. A questão é como Ele quer me usar aonde eu estou, levando em conta as minhas próprias limitações. Amém? Estou fazendo um parênteses. Não é que no cristianismo eu tenho a promessa de que tudo na nossa vida vai dar certo. Não vai. Mas em todas as situações da nossa vida, Deus pode nos usar para glorificar o seu nome. Seja num testemunho de vitória, ou seja num testemunho de como eu lido com as perdas, de como eu lido com as fraquezas, como eu lido com as injustiças, como eu lido com aqueles que se levantam contra nós. Seja num testemunho de superação, ou seja, num testemunho de quebrantamento diante de perseguição. Amém, gente? Nós nunca perdemos a viagem. Deus vai nos usar. Eu lembro do pastor que entrou num campo de leprosos, lá se eu não me engano, é no Maranhão. Visitou um campo de leprosos lá, uma casa onde tinham só leprosos, e ele entrou junto com uma equipe missionária, foi lá orar pelas pessoas, e tinha um irmão que estava lá dentro, e ele convida a pessoa, vem cá, vamos orar, o senhor me permite orar por cura sobre a sua vida? Ele falou assim, não. Ué, como assim? Você não quer ser curado? Ele falou, não. Mas por que você não quer ser curado? Porque aqui dentro eu sou um pastor. Eu sou um instrumento de Deus para trazer consolo para muitas das pessoas aqui que estão na mesma condição que eu. Se você me curar, você é obrigado a sair desse lugar. E Deus está cumprindo a sua vontade aqui, me usando dentro da minha enfermidade. A minha enfermidade não é a coisa mais importante. Ou a minha cura não seria a coisa mais importante. A coisa mais importante é fazer o Evangelho chegar no coração de todos que aqui estão internados junto comigo. Eu estou aqui com esse propósito. E você não ore por cura. Porque se você orar por cura, eu vou pedir para Deus não atender sua oração. Porque eu estou aqui cumprindo o meu chamado e o meu ministério. Eu preciso continuar aqui. Vai caindo o dedo, vai caindo o outro, vai caindo pedaço, vai caindo mesmo, porque uma hora vai cair tudo mesmo. Mas eu vou cumprir o meu propósito. Há um propósito em todas as coisas. Quando nós íamos para o hospital, a pastora ia fazer as aplicações lá no Hospital do Câncer. Oportunidades. Orava junto. Abençoava as pessoas, compartilhava do Evangelho, compartilhava de fé, animava as pessoas que estavam recebendo também a aplicação das medicações e tudo mais. Abençoava as pessoas, abençoava as enfermeiras, abençoava os médicos, abençoava os outros pacientes, não perdia oportunidade, orava com eles. Chegava algum abatido com uma criança, orava com a criança, orava com o papai, com a mamãe, orava com as pessoas na sala de espera, fortalecia as pessoas na sala de espera, fica firme, nós também estamos passando por isso, mas o Senhor tem nos fortalecido. Nós não vimos ninguém ser curado, a própria pastora não foi curada depois do processo todo, nós não vimos, mas nós tocamos em vidas ali, nós abençoamos pessoas, nós consolamos famílias. Oportunidades. Deus nos usar onde a gente está. Amém, gente? Por que Jesus não curou todos? Eu não sei, nós não temos todas as respostas, mas uma coisa eu sei, eu quero que Ele me use em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todos os detalhes do processo. Se for preciso passar por alguma coisa, nós vamos passar. O Senhor é conosco. Ele vai nos dar força para superar todas as situações. Quando chegar o momento dele nos levar, Ele vai nos levar e glória seja dada ao Senhor. Em todas as situações. Amém? Mas Ele curou aquele homem. Ele está dando uma lição para nós. A gente não precisa mais ficar dando desculpa para a nossa espiritualidade. Não precisa mais ficar dando desculpa
das coisas que a gente não está conseguindo fazer. A gente não precisa achar responsáveis por coisas que nós mesmos estamos deixando de fazer. Nós estamos diante de Jesus, na casa da misericórdia, na casa da graça, e Jesus está aqui, e a gente pode ouvir a sua voz, e a gente pode responder ao seu apelo. Levanta e se movimenta, meu querido, da onde você está, porque eu posso perdoar os seus pecados, e eu posso dar um outro sentido para você. Amém, queridos? Pegue os elementos da ceia, por favor.